Olá, muito boa noite, Estação Hamburgo no ar, direto pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, direto pelo canal 14 da NET, claro, direto pelo canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha nossa Vale TV também através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com. E está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não serão lidos ao longo desse programa, porque esse programa está sendo gravado no iniciozinho da tarde desta terça-feira. A nossa Vale TV também é através da DSI TV. Essa lemoândia toda aí, Herta, a partir de Estância Velha, também em Novo Hamburgo, Ivoti, Presidente Lucena, Lindolfo Collor, Santa Maria do Herval, não, Linha Nova e São José do Hortêncio, também através da nossa DSI TV, nossos parceiros aqui da nossa Vale TV. Mas uma honra... Uma honra estar nessa noite de terça-feira conversando com vocês, num oferecimento de a liberdade dos movimentos está no DNA da linha Activita, que alia as principais tendências da moda esportiva com tecnologias avançadas que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita compartilha com mulheres e homens uma moda inteligente que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e, ao mesmo tempo, para treinos. Mercator, feiras e eventos, tudo novo de novo. As novidades do outono e inverno vão estar na Zero Grau, dias 20, 21 e 22 de novembro, no Centro de Eventos Serra Parque, em Gramado. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem, condomínios, empresas e residências. Proteja sua equipe com a sua empresa com a JG, limpa a sua empresa com a equipe da JG. JG Serviços. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. E Unifatece, o EAD mais rápido e mais barato do Brasil, é nota máxima do MEC. Visite o Polo Novo Hamburgo no Domingos de Almeida 200, fone 51 981 57 0721. Unifatece. Obrigado aos nossos apoiadores culturais da nossa Vale TV. Eu hoje sigo na apresentação do nosso Estação Hamburgo, na ausência do titular desse espaço, Cláudio Alves, que está retornando, né, depois de uma calcimoda desde o último domingo em terras curitibanas, né, o Cláudio direto do Paraná, trazendo o universo do calçado para o nosso projeto Calçados S.A. da nossa Vale TV. E recebendo nessa noite essa dupla muito querida da nossa Vale TV, que veio conversar conosco um pouco desse mês que se inicia. Não sobre o 4 de julho, que é uma data norte-americana, né? A independência dos Estados Unidos lá em 1776, mas sim do mês da imigração germânica. Da imigração, a gente fala alemã, né? Que, claro, ela é predominante, mas hoje vários lugares da Europa que vieram para cá, né? Gente da Suíça, gente da Pomerânia ali, que hoje é uma parte da Polônia, ali, da onde mais, Betinho? Da Alsácia, na França, né? Os tchecos, os boêmios, né? Mas a gente fala de imigração alemã, lê-se aí, imigração germânica. E está com a gente um Klein, um Lifehide. A gente está aí para conversar um pouco sobre isso, já que eles estão trabalhando muito nesse período, trabalham nessa temática. O Stefan. Trabalham muito nessa temática, claro. E a gente falava ontem à noite ainda, Betinho, que essa é uma oportunidade para todos que têm essa ascendência ou são descendentes, mas para toda a nossa multietnicidade formada na nossa região, porque é uma oportunidade de desenvolvimento econômico e social muito grande a partir da cultura e do turismo. Então, nos conhecermos como Vale Germânico é bom para germânicos e não germânicos. Nenhum de nós hoje aqui, eu não sei a árvore do Felipe, mas a gente tem várias divisões lá em cima, ou casado com uma Marques, por exemplo, né? E assim por diante. Então, a gente está construindo aí
e não tem essa visão única, né? Pelo contrário, ela é um grande pano de fundo para que a gente possa celebrar, sim, a nossa ancestralidade, mas, sobretudo, olharmos juntos para o futuro que a gente sonha para nós, para as pessoas que a gente ama, né? Muito boa noite, meu querido amigo Carlos Alberto Klein, o Petinho Klein, o amigo da Herta. A mãe ia dizer Petia. 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 Betinho, boa noite, bem-vindo, Betinho. Boa noite para quem está em casa. Uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui nesse programa fantástico, maravilhoso, que sempre é um bate-papo descontraído. E como tu já falou, né, Rodrigo, eu acho que é sem dúvida nenhuma um início de julho um pouco diferente, né? Porque nós estamos no início dos 200 anos, né, da imigração. Esse ano, então, são 199 anos. E a gente se preparando aí para fazer um coletivo de ideias, de situações, de coisas que nós podemos contribuir. A gente só contribui, na verdade, para que isso cada vez se torne mais rico, mais saudável, de poder falar da imigração alemã como um todo e trazer essas referências para dentro daquilo que nós podemos, que é a cultura, que é a questão econômica, enfim. Eu acho que são parcerias maravilhosas para a gente saber como a gente está nesses quase 200 anos. Neste momento, Betinho e Felipe, em que a gente está aqui no estúdio conversando e gravando esse programa, está acontecendo em Porto Alegre, no auditório do CAF, né? O CAF, Centro Administrativo Fernando Ferrari, que recebe quase todas as secretarias de Estado do Estado do Rio Grande do Sul, né? Lá em Porto Alegre, a reunião geral da Comissão Oficial do Bicentenário da Imigração Alemã. A Vale TV está presente lá, está o Gabriel Stor lá, está o nosso amigo Bruno, também cinegrafista, Bruno Lourenço, trazendo as informações para nós quentinhas e nos representando aqui na nossa região, as nossas universidades, né? Está lá com eles nosso amigo Jorge Dain, representando a nossa Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, o André Rota, tanto pelo Instituto 2024 quanto pelos cervejeiros. Então, nesse momento, a gente está aqui fazendo a nossa parte, eles lá tocando uma dessas pautas muito importantes para o nosso estado do Rio Grande do Sul em 2024, mas que já começa agora, né? Que, na verdade, já começou há 2 anos atrás. Então, hoje teremos lá uma apresentação musical dirigida pelo maestro Cosmas Grinenstein no auditório, e a pauta, claro, é seguir a organização de vários eventos que vão estar acontecendo em 2024. Mas a gente não precisa esperar 2024 para a gente poder comemorar, celebrar esse momento e criar uma série de oportunidades, inclusive, por exemplo, para reunirmos as famílias. Felipe Leifheit é o gestor administrativo do nosso Centro de Espiritualidade Cristo Rei, o nosso querido Secrei. O Secrei. Felipe, sempre uma honra te ter conosco na nossa Vale TV. Muito bem-vindo sempre. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Prazer em conhecer mais uma vez você, Betinho, aí, gente boa pra caramba. É uma alegria mesmo. Tu normalmente enxerga ele de Herta, né? Eu sempre enxergo ele de Herta. É difícil ver o Betinho de Betinho. O melhor amigo da Herta. Então, pessoal, muito obrigado aí pelo convite. Sim, a gente está começando a fazer uns ensaios aí para comemorar ano que vem os 200 anos da imigração alemã. Antes de mais nada, eu quero fazer um saudoso abraço, mas ele já está no céu, é o meu avô paterno, que ele muitas vezes lá no interior de Santa Cruz, mais precisamente em Passo Sobrado, ele era responsável por uma comunidade. E lá ele, no dia que estavam velando lá, o padre comentou que esse homem sempre fazia referências de uma comunidade saudável e bonita para que pudesse ser gerenciado. E isso marcou profundamente um pouco essa minha caminhada, e eu acho isso aí, como o Betinho falou, como a gente está procurando construir uma sociedade, um Brasil onde é que tem várias culturas, onde também está a cultura alemã. Então, esse resgate, esse apreço aí pela cultura alemã é uma parte de um contexto todo que é esse nosso país tão maravilhoso e grande e bonito aí. Então, como a gente está aqui no Vale Germânico, é importante a gente cultivar essa história, porque também é um fato que aconteceu e também tem que ser celebrado. Eu acho isso muito bonito. Então, lá no Secrei, quem não conhece o Secrei, fica lá em São Leopoldo, um bairro Cristo Rei,
Rua Regina Mundi 333, ou pode seguir a gente pelo Instagram @secreioficial. E nós estamos fazendo a segunda edição do Almoço em Família e de um resgate da cultura um pouco alemã da cidade, resgatar a cidade nesse contexto de família, de estar junto, de viver a comunidade. Por isso que eu volto a lembrar o meu querido avô, que é comunidade, de estar junto, brancos, pretos, azuis, amarelos, mas estar junto, presente com isso aí. É isso que a gente faz e quer fazer a diferença nesse momento, de resgatar o comunitário, esquecer um pouquinho o individual, o individualismo que tão forte está na nossa família e na nossa cultura aí. O Secrei é um espaço magnífico, né? Ah, sim. A área dele é linda, enorme, com um lago lindo no fundo, com um pomar maravilhoso, frutífero maravilhoso. É muito bonito mesmo. E o prédio, ou os prédios, o conjunto arquitetônico dele, igualmente majestoso, né? Imponente, com o seu Cristo em cima, né? Abraçando a cidade, zelando pela cidade, né? Zeloso tal como o nosso Cristo é por nós sempre. E um espaço de espiritualidade que recebe pessoas do mundo inteiro. É uma hospedagem, ele é um hotel hoje, né? Ele que já foi um colégio, ele que já tem mais de 80 anos, né? Ele que foi a residência do Padre Royce no finalzinho da sua vida. É uma obra dos jesuítas. Isso, né? é O uma Secrei é obra. mantido e o administrador, o Padre Celso, o irmão Celso, né? Celso. É um jesuíta. Gestor né? jesuíta. E dentro das suas obras a gente tem ali a Unicinos, nos fundos, atrás do Cristo Rei, né? Atrás outro do lado, morro, né? Atrás do morro. O nosso espaço do Padre Hells mesmo, né? santuário O próprio lá, santuário do O Padre Sagrado Hells. Coração de Jesus. Hoje é administrado pelo irmão Rezende, né? Padre Rezende, né? Padre Então, Rezende. é uma obra muito rica que está diretamente relacionada ao desenvolvimento do nosso estado. Porque daí, vamos lembrar do Padre Amistad, que 120 anos atrás fundou a Sicredi, um monte de outras instituições. Criou o cooperativismo, Igreja. Betinho foi o Padre Amistad, né? É a cara do Padre Amistad hoje para nós aqui. Mas hospitais, né, Betinho? Centros rurais, organizou as famílias de várias formas, como uma cooperativa agrícola, como uma cooperativa rural, como uma cooperativa econômica, né, a sua caixa rural. E hoje esse legado da Sicredi Brasil afora. Né? Nova Petrópolis, onde nasceu, né, a partir do Padre Amistad, a capital nacional do cooperativismo. Então, tudo isso são legados dos jesuítas no Brasil. Dos jesuítas no Brasil. Né? É um colégio Anchieta, em Porto Alegre. Né? Enfim, a gente vai muito longe. Cidades, né? Cerro Largo, Quase todas as cidades ali do Noroeste, eles foram fundadas a partir dos jesuítas, né? De colonizações dos jesuítas, que na verdade lá, se não me engano, Itapiranga, Santa Itapiranga Catarina, também, todo aquele noroeste. Na Argentina também cidades formadas também. pelos jesuítas. Aqui um momento a gente tem que trazer o Padre Inácio, ou talvez o Padre Dorvalino, eles podem nos explicar. O Padre Inácio Spor é uma autoridade. Ele pode nos explicar direitinho, porque nós, na verdade, veio ao Brasil 2 momentos de jesuítas, né? Um momento jesuítas que desceram pelo Rio Uruguai e que povoaram ali toda aquela região lá da serra lá, daqueles cantos lá. Mas isso lá em 1600. 1600, ainda quando o Brasil era colônia e tudo mais. E da segunda vinda... Contemporâneos Antônio Vieira. Não saberia lhe dizer. Acho Possível, que é mais, não Antônio saberia Vieira, dizer. lá para cima, né? Mas foi uma obra jesuíta por toda a América do Sul, na verdade. Exatamente. E depois, a segunda leva, que daí veio os jesuítas de origem alemã, que desceram, daí sim, em São Leopoldo ali, e começaram a fazer esse trabalho para ajudar na organização dessas comunidades, na educação dessas crianças que nascem desses colonos que estão aí, para ajudar a desenvolver essa nossa terra, para fazer desse lugar que hoje o nosso estado, nossa região, ela é bonita, né? Ela é bonita. Então houve a colaboração dos jesuítas com a sociedade que fez esse crescimento que hoje a gente está aí. Talvez a gente possa ir em algumas, principalmente subindo a Rota Romântica aqui, que quase todas as paróquias pertenciam aos jesuítas, né?
a gente vai encontrar um Santo Inácio de Loyola lá, que é o fundador dessa companhia dos jesuítas, Brasil e mundo afora. Lembrando que os jesuítas que falavam alemão tinham que muitas vezes ir a Caxias do Sul também rezar a missa em latim, para os italianos, né? Exatamente. Porque não tinha quem fizesse, não tinham padres italianos naquele momento, né? Era muito da obra dos jesuítas. Mas, enfim, só para contextualizar tudo isso, a gente quer falar muito, claro, de imigração alemã, de bicentenário, né? A gente, agora 25 de julho, celebra 199 anos da imigração alemã no Brasil, né? Lembrando que a gente discute, às vezes, algumas experiências de suíços em algum lugar no Rio de Janeiro, um pouco antes disso e tal, mas a colonização alemã se deu aqui, a partir de São Leopoldo, o lote número 1 em Novo Hamburgo, né? Até, onde hoje está o Monumento ao Centenário, onde a gente tem, dali para trás, os primeiros lotes dessas famílias, as primeiras famílias que chegaram na Alemanha lá em 1824. Betinho, a Herta é muito elemento disso tudo, muito simbolismo de tudo isso, né? E tu trabalha isso como descendente de alemães, de uma pequena comunidade, né? Teus pais lá de Santa Maria do Herval. Bugapés. Morro dos Picos. Tu já nascido em 2 irmãos, né? Mas falando eu, alemão em casa até que idade? Eu de 12 irmãos, eu e o sou o mais novo e o acima de mim. Tu é o Nene. Isso ainda é Nene. Eu fazia xixi na cama. Nós nascemos então já no distrito, na época de 2 irmãos, no caso, né? A gente nasce em 2 irmãos. Mas a maioria dos filhos nascem no Morro dos Bugres, a casa do pai dava dos fundos para a cascata de São Miguel. A cascata de São Miguel, desculpa, a cascata de Santa Maria do Herval. E o pai, eles tinham umas terras muito ruim, porque era tudo, ali toda a região, por que se plantava tanta batata, né? E aipim também, mas mais batata mesmo, né? Porque tinha muita pedra, e eram uns penhascos assim, né? E então eles sofriam para viver da agricultura, era uma miserável, era pobre, né? E sim, eu até sempre falei em alemão, continuo falando, né? O nosso dialeto aqui. O Hunsrück. Uns dizem Hunsrück, outros dizem Saarland, outros dizem Pfalz, né? Na verdade, eu confesso para vocês que quando eu vou para a Alemanha, eu consigo me comunicar melhor na região ali que não é do Hunsrück, é do Saarland e do Pfalz, que é muito mais parecido, e eles lá na Alemanha dizem que a gente não é do Hunsrück. Eles dizem que os únicos que vieram do Hunsrück são os 39, os primeiros. Depois disso já sai do Saarland, do Pfalz, de toda aquela região. E se tu vai lá e tu começa a conversar com eles, tu percebe que isso faz sentido. Porque eles nos entendem perfeitamente, né? Ali a região de Ramstein, Landstuhl, aquela região toda ali que é sempre quando eu vou fazer show ou fazer uma coisa lá, eu tranquilo. Já no Hunsrück, em Zimmern, naquelas outras cidades ali, um pouquinho é mais difícil. A comunicação não é tão fluida. Não é tão fluida no Hunsrück como no Saarland. Isso não tem nada a ver com o idioma dito oficial, né? Não. Muito mais propaganda. Os jovens hoje falam o chamado alemão gramatical, né? Tu sabe que não, Rodrigo. Felipe pode me corrigir se eu estou errado, mas o que acontece na Alemanha? Todo mundo diz que na Alemanha todo mundo fala o gramatical Hochdeutsch. E não é verdade. Sabe que a minha filha foi morar lá e quando ela saiu daqui, eu disse para ela, filha, fala com o pai em Hunsrück, ou Saarland. Tu vai falar assim lá na Alemanha? Eu disse, pai, ninguém, meus jovens lá não vão falar. Eu disse, filha, tu vai ver, tu vai sair de casa, tu vai sair da aula, do teu trabalho, tu vai para a rua, tu vai para casa, eles vão falar tudo em dialeto. Tudo em dialeto. E tu matou a charada. Matei a charada. E quando ela chegou lá, estava 10, 15 dias em casa, eu fiquei com ela, eu fui a janeiro, eu fiquei com ela uns dias lá. Em casa era tudo no dialeto. Tudo no dialeto. Claro, as crianças pequenas misturavam dialeto, Hochdeutsch. Eu dizia, viu, filha? Pior, pai, tu tinha razão. Eles falam os dialetos. E tu vai ver, tu vai a Munique, tu vai a outras regiões, eles vão falar o dialeto. Ela foi passear também, a mesma coisa. Então, ou seja, mantenho o dialeto, mantenho o Hunsrück, o Saarland, o Pfalz, mantenho que o pessoal vai entender vocês lá. Tu
está trabalhando uma agenda muito extensa, claro, muitos shows da Hertha, mas tu desenvolve a cultura germânica de maneira geral em todos os teus trabalhos, né? Tu provoca e promove. Está aí a aldeia da Hertha como esse elemento cultural importante. Mas aonde tu vai, tu leva dança, tu leva música, tu leva um pouco da culinária, pelo menos da nossa culinária colonial, que era o que eles tinham, né? A gente às vezes fica mitificando, assim, a cuca que a gente conhece, a cuca da Alemanha é baixinha, E lá não tem né? cuca, lá chamam tudo de bolo. É tudo bolo, E ó, né? nossa é melhor que a deles. O brasileiro sabe botar um recheio dentro, Claro. né? Mas é a mesma coisa com o Tem italiano, recheio com de os tudo. nossos passarinhos. Era o que tinha para comer aqui na época, Nossa né? cuca é melhor. Mas é uma mistura, assim, do colonial com o clássico, né? Sabe o que eu acho? Felipe tocou antes num ponto, questão dos padres jesuítas. Eu acho que nós temos uma missão. Eu sempre digo, a gente não pode voltar para o passado, ponto. A gente sabe que tem que seguir, a tecnologia está aí, as crianças estão voando, a gente tem que entender, a gente tem que saber que isso tudo faz parte de uma sociedade e é necessário, não tem. Eu não quero tomar banho, eu cheguei a tomar até os 7 anos de idade, tomar banho em chuveiro de lata, eu não quero mais isso. Dizer que ano passado era melhor, não era melhor nada, né? Era tudo difícil, era tudo complicado, era uma miséria, era uma pobreza, era uma... É verdade, né? Não tinha era uma conforto, pobreza, né? Não tinha o conforto em termos que de... Não faltava comida pra ti. Não, nunca faltou, porque a gente plantava, Mas a fartura é gente hoje, né, tinha Betinho? tudo. Eu venho da colônia, né? Nós dos fundos de casa fazia espia, a gente tinha junta de boi, a gente plantava, nós plantava, o pai comprou um terreno para construir em troca de plantar. Então a gente viveu da plantação, a gente viveu dessa... E nada disso era ruim, não é isso, né? Mas o conforto que se vive hoje comparado a antigamente não tem explicação. Mas uma coisa que o Felipe coloca que é muito importante, e isso a gente sente falta, e isso é um resgate que a gente tem que fazer, que se chama família. Pode ser demagogia que eu estou falando aqui, mas a tecnologia, ela precisa entender que ainda há famílias. E isso é uma missão que eu tenho como artista e que eu gosto de fazer, de saber que uma comunidade voluntariamente, lá no Linha Cristo Rei, no Periquida, que tem uma igreja, e faz o kerp, e constrói lá, todo mundo junto, né, faz a quermesse ainda, que tem aquela reunião da família, que ainda pode ter um music house, a música da família em casa, ou na paróquia, ou um lugar, que pode ter um pequeno grupo de dança. Por que eu tenho que ter a tecnologia e não posso ter um grupo de dança folclórica? Por que eu não posso ter um canto coral? Por que eu não posso ter alguém falando em Hunsrück e falando sobre o que nós estamos vivendo e manter o dialeto? Então, é isso que às vezes eu luto um pouquinho. Eu acho que essa é uma missão, porque a gente precisa entender que, além disso tudo da tecnologia, tem uma família. Eu sempre digo no show, quando nós almoçávamos, nós tínhamos o Große Tisch, a mesa grande. Aí as pessoas riam, sabe o que nós tínhamos no meio da cozinha? Uma cozinha era pequena, mas nós tínhamos uma mesa. As pessoas riem disso. Mas por que eu digo, wir haben den Große Tisch, wir haben all mit zusammengegessen. Müssen wir erst essa, pera, essa, e depois a gente, né, conversava. Então, por que isso não pode mesmo com o celular hoje? Por que não podemos sentar todo mundo junto, a família, deixar o celular um pouquinho lá num cantinho? Não é show de moral, Rodrigo. É necessário fazer isso. Sabe, a gente não pode... Isso. Sabe, eu acho que essa é a minha missão com a Hertha, com os meus personagens, é trazer essa referência. Quando a gente fala em comunidade, eu fui agora fazer show na colônia ali de Pelotas, Canguçu. Fui a Canguçu, era 166 anos de Canguçu, e da imigração alemã e a colônia pomerana. Aí eu passo por dentro de São Lourenço, a caminho dos pomeranos. Tem uma senhora que criou um museu particular dos pomeranos, né? Aí tá lá aquele museu, ela traz escolas, dificuldade de manter o museu, né? E é isso que eu digo, entende? E daí tu leva o celular, hoje tu faz matéria com ela, tu tira foto. Se não tivesse o museu, o que tu faria? Tu passaria direto o celular e ia fazer o quê com ele, né? Então, essas coisas pequenas, de tu cantar o Große Gott, né, o grande Deus, indiferente de crenças ou o que for, isso não tem por que deixarmos isso, né? Eu não sei se o Felipe concorda, mas eu acho que essa é a essência. Essa é a nossa missão, né? De olhar para isso, né? Eu concordo muito com isso, Betinho, e por causa que eu acho que
é o resgatar a importância do outro, né? Que o outro me complementa, que a gente consegue, mesmo tendo celular, tendo a tecnologia, tendo tudo por aí, mas se não tem o outro, se não tem a relação, nada disso tem um porquê. Não tem. Né? E eu olho assim, se a gente vai olhar a nossa evolução das espécies, olhar lá no fundo, a relação do ser humano para ele chegar até aqui precisou ter esse relacionamento de convívios, de um se doar um pouco pelo outro, um se importar pelo outro, um buscar o outro, porque nem tudo se comercializa, nem tudo é vendável, mas sentar numa mesa, seja de famílias diferentes, mas sentar numa mesa e conversar, sentir esses momentos, isso é muito importante, porque tu vai resgatar e fazer memórias para aqueles que vão ser depois de nós, vão que estar depois, eles têm que saber que isso é importante e isso acontece a história lá. Isso é muito bacana. Eu sempre conto uma história no show, e isso é verdadeiro. O meu pai, ele tinha ele chegava em casa, ele era carpinteiro, e às vezes ele ficava fora a semana toda, mas quando ele chegava em casa, a gente sentava em volta do fogão a lenha para ele perguntar como foi a semana ou como foi o dia. Mas aí tu imagina, né? Nós ainda éramos entre 8 irmãos, porque 2 já tinham casado, saído de casa. Nós não era só escutar o pai. Tinha que ficar escutando os 8 irmãos responder como foi. E um queria falar mais que o outro. E isso às vezes virava horas, tu tinha que ficar escutando. Fala ligeiro que eu também quero falar. Era o dele, era o último a chegar. Era o último a chegar. Então tu imagina, tu tinha que ter tempo para ouvir também. Isso, não só falar, tu tinha que Esse é um exercício que a gente não faz mais hoje em dia. Hoje a gente pega o WhatsApp ali, 1 e-mail, Todo mundo 2. quer falar. Né? Todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir o outro, né? E a gente está falando de uma volta ao que é essencial, né? A essência da gente. Quando a gente fala família, né, gente, vamos também deixar bem claro, qualquer modelo de família. Exato. O Betinho fala isso para a família, mas ele fala isso também dos grupos de amigos que tu tens, que tu nutre também. Então as células, né? As células Família pode ser meu vizinho. Que a gente ama, posso né? abrir a janela e gritar pro vizinho um bom dia. faz isso, Betinho? Muito. Eu sou um Como é cara que é agora em muito apartamento? chato, Como é que assim, fica isso em cara. agora em Muito apartamento? legal. Tu grita lá de cima. Ontem à noite eu Bom tava dia, saindo, 2 irmãos. Não. Ontem eu saí de casa, daí uma pequenininha no hall de entrada do prédio. Quando é que tu vai trazer teu Fuca pro box lá? Tem que trazer, eu gosto do teu Fuca. Pitoco assim. E daí eu disse, tu gosta de ler? Gosta. Então hoje de noite a Herta vai deixar uma surpresa para ti debaixo da porta. Daí eu fui pro teatro, tinha uma reunião, levei o livro da Herta infantil e enfiei debaixo da porta. Ou seja, eu incomodo muita gente. Isso é legal. Delícia. Vamos fazer um breve intervalo e em seguida a gente vai falar da agenda dessa turma aí, das agendas que estão se formando para esse mês de julho. Tem muita coisa bacana para a gente curtir. A Vale TV está promovendo, apoiando, divulgando grande parte desses eventos. A gente quer fazer com que a gente respire muito fortemente isso e possamos ser muito felizes, não só no mês de julho, mas sempre que possível. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.
e todo porto tremular, a velha bandeira da vida acenderá, todo o farol iluminará uma ponta de esperança. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Programa que não termina quando acaba, muito menos quando a gente vai para o intervalo. A gente segue conversando aqui. Claro, muita coisa acontecendo no nosso Vale dos Sinos. A gente estava batendo agendas aqui. Como é que está a agenda do Betinho, como é que está a agenda do Felipe, porque tem muito evento. E é só um ensaio geral, né, gente? Ano que vem é que a gente vai celebrar muito fortemente. Comentei ainda na outra semana, estive em Santa Cruz do Sul, por ocasião da celebração dos 400 dias para o Bicentenário. Né? Os 300 dias serão lá em Dois Irmãos, junto com o Comitê Estadual do Bicentenário. Os 200 dias vamos fazer juntos a Herta, também lá em Tramandaí, em janeiro. E os 100 dias no Centro Cultural 25 de julho, em Porto Alegre. Bom, e dos 100 dias até 25 de julho de 2024, é festa e festa. Aí a agenda vai ser, nós não vamos dar conta, Betinho, de fazer tudo. Coisa boa, hein? Foi muito bacana ver a integração de Santa Cruz a esse grupo. E agora o desafio é interiorizar cada vez mais com o Frederico Westphalen, que já tem participado, com o Ijuí, o Noroeste, como o Felipe bem destacou, e o Norte. Tem muitas conexões com a germanidade, né? A região sul ali muito forte de colonização pomerana, né? Canguçu, uma legião Canguçu, gigante. São Lourenço. O que tem na volta ali também? Canguçu e Turuçu, muito fortemente também. Cristal, ali do lado de Pelotas, enfim. Muita gente falando do alemão ali embaixo, né? Falando, no caso, o pomerano, né? Mas que é um linguajar. Né? Tu fala alguma coisa de pomerano? Mas nem linguiça. Muda muito, Sabe que no Betinho. show em Canguçu eu fiz uma participação de uma professora lá que dá aula de dança folclórica e conta histórias em pomeranos para as crianças. Achei maravilhoso o projeto. E daí eu disse para ela, no final do show nós vamos fazer uma brincadeira. Vamos fazer a tradução em português, é claro, e vamos fazer em Hunsrück e pomerano. É muita diferença. Não tem nada a ver. Não colou? Não deu certo. Não deu diálogo? Qual é a tua região dos teus antepassados? Eu sou de Montenegro, Parecis Novo, ali os Herli, por parte de Hunsrück. mãe. É do Hunsrück. Não, eu acho que é o Hunsrück. É a maior parte dos nossos. Exatamente. E Santa Cruz do Sul, por parte de pai. Né? A gente queria ser descendente dos boêmios, né? Com toda essa história com cervejarias e tal, né? Viver só na boemia. Eu quero fazer um recorte muito especial, primeiro agradecendo os nossos apoiadores culturais, Activita, Mercator Feiras e Eventos e a sua Zero Grau, lá em novembro, JG Serviços, Sebratel e Unifatesse. E fazer um recorte muito carinhoso e deixar o nosso pedido aqui aos nossos amigos Aurélio Decker e Jairo Cuba, que passam um momento bastante complicado da sua vida, né, e que merecem todo o nosso carinho, nosso apoio. Ambos estão, Betinho, não sei se tu sabes disso, mas com algumas vaquinhas no ar aí, o Jairo Cuba recebendo apoios financeiros, ambos pedindo muita oração, energias, né, bons pensamentos para eles. Mas quem puder contribuir financeiramente, inclusive, o Jairo Cuba, tanto pelo Pix dele, quanto pela vaquinha que a nossa consuleza lá de São Leopoldo criou, e o Aurélio Decker, uma vaquinha que o Dudu News criou também. São necessidades diferentes, né? O Lelo enfrenta um tratamento contra a metástase do câncer, ele tem falado sobre isso publicamente, ele está criando praticamente um boletim eletrônico diário, assim, na sua rede social, e ele compartilha com a gente toda a sua dor, todo o seu medo, alguns dias de mais confiança, outros de muitos questionamentos, né?
Então tem sido um momento de necessidades muito grandes para ambos. Aliás, eu posso fazer uma fofoca? Por favor. Ontem eu tive a gente foi homenageado ali no Mãos Dadas, né, do projeto Mãos Dadas aqui de Novo Hamburgo, 17 anos, e o Dudu News teve uma ideia legal, eu adorei muito essa ideia, e já vinha querendo fazer esse projeto, de nós fazermos um espetáculo. Herta conta as crônicas da tia Lucila, um show. Nós vamos fazer um show e arrecadar fundos então pro Relo lá, eu sempre chamo Relo, né? O Relo. Então a gente vai estar fazendo esse show provavelmente ali em outubro, onde as pessoas podem contribuir e ao mesmo tempo ir lá ver a Herta contando as crônicas da tia Lucila. E vai ter imagens, fotografias, vai ser um show bem bacana, onde a gente vai estar arrecadando então o fundo para o nosso querido Aurélio Deca. Muito bom, conta com a nossa Vale TV para gravar isso. Vamos também. Fazer. Em homenagem ao Aurélio e já juntar uma questão financeira para ele aí poder fazer Isso aí, muito bem. Então fica aí o convite para que quem puder contribuir, acompanhe o Lelo e o Jairão nas redes sociais deles ali, é muito facilmente localizado o pedido de apoio deles e aí é oficial, né? É os números deles mesmos, dos seus Pix ou da sua vaquinha. Betinho, a gente tem lançamento, entre as várias agendas que tu estás fazendo, a gente tem lançamento do documentário, Isto. Na verdade... Vamos rodar o vídeo, depois tu explica ele para nós, pode ser? Pode rodar. Tá no ponto aí, Vitor, por favor? Roda para nós. Você schaffe relativ viel Arbeit. Ja, Hertha und wie? Sie sind hier angekommen, haben sie Straße aufgemacht, Brücke gebaut, ein Dorf gebaut mit Schule, mit Kirche und dort haben sie gelebt. Und morgens bis abends haben sie Plantage, ne? Haben sie gearbeitet. Am Wochenende in die Kirche und die kleinen Kinder in die Schule, ne? Unterricht zu haben. Und einmal haben sie auch den Beruf mitgebracht. Ach so. Ja, waren auch Schneider mit, Bäcker, Schmiede und Schuhmacher. Ah, die Schuhmacher. Das hat so alles klein angefangen, ne? Zu Hause zuerst und später haben sie Gebäude gemacht, ne? Und Industrie. Wie schön. Und heute haben sie dann große Fabriken. Ja, große Marken, ne? Für Schuhe und Schlapper für Frauen, für Männer, für Kinder und das ist sehr gut. Super. Super. Eu gostei que o vestido de vocês são parecidos. Parecido, combinante. Ô Betinho, ali é uma referência aos nossos sapateiros, né? Na verdade, não só de sapateiros. Ali a gente coloca um pouquinho a situação de que algumas profissões que vieram da Alemanha que vieram juntos. Uma delas, então, as sapatarias, né? Então, as pequenas sapatarias, as grandes marcas, os grandes sapatos, né? O documentário, ele traz muitas referências, muito local, assim. Ele é todo gravado em alemão, no dialeto, e também a Adriana fala um pouco Hochdeutsch, então mistura um pouquinho, e traz um pouquinho algumas palavras, né? Que a gente acaba, que a gente inventou aqui, coisa e tal. Às vezes as pessoas me questionam assim, pá, Betinho, mas tu vai lá na Alemanha, tu imigração, vai falar imigração, vai falar fabrica, tu vai falar isso. Sim, esse é o objetivo, entende? A gente tem que fazer as pessoas entender. Pode falar Luft, enfim, né? Então, aliás, nós vamos ter um show aí em São Leopoldo, né? Eu trago um pouquinho isso da minha viagem para a Alemanha, justamente isso, né? Porque eu acho que isso é importante, Rodrigo e Felipe, e o pessoal em casa. Não existe o certo ou o errado, existe uma forma que nós tivemos que falar para manter o diálogo. Né? Então, eu acho que isso é muito legal. Eu gosto de trabalhar isso muito. Eu gosto de trabalhar muito aquela coisa, não pegar uma grande, não nada contra a grande orquestra, mas pegar aqueles 3, 4 músicos do interior, pegar aquele canto coral de São José, pegar essas referências que ainda estão ali lutando, relutando e mostrando como é importante nós mantermos as colônias, mantermos
Claro que há uma passagem de tempo, há a indústria, há toda uma evolução. Von die Altstraße, von die Neustraße, von die kleine Stadt, von die große Stadt, die kleine Indústria, von die ganze Indústria, unsere kleine economia. Das estradas velhas para as estradas novas, né? Das pequenas cidades para as grandes cidades. A pequena indústria, a grande indústria, mas essa é a nossa economia, é isso que fomenta a nossa imigração. Então, isso eu acho que é muito interessante trazer. E o documentário ele vai ser lançado agora dia 31 de julho, em Dois Irmãos, na pizzaria Resch, que era o antigo Salão Sander. O Salão Sander ele foi um dos primeiros lugares ali em Dois Irmãos, onde nós tivemos moradia, restaurante, salão de baile, barbearia, hotel. Todo mundo da cidade se encontrava ali. Não só a cidade, O pessoal toda a passava região. por ali. Os cacheiros de gente, quem vinha de São Leopoldo, quem vinha de Porto Alegre, passava então no seu famoso Comia salão. ali, dormia ali. Dormia ali, eu ia ali, fazia a barba ali, que ficava dançava a ali. Era um armazém, era tudo, né? Então, ali agora abriu uma pizzaria e no dia 31 de julho, antes de ir para a Alemanha, a gente vai estar fazendo esse lançamento lá e depois, dia 13, na aldeia da Herta também, no Dia dos Pais, final de tarde, na aldeia 13 da de Herta. agosto. 13 de agosto. Ô Betinho, quem não entende alemão pode acompanhar também? Vai estar legendado. Mit den Schrippchen ohne drunter machen, da kennt das lesen, das reicht das nicht Gedanken machen. Ô Felipe, tu vai levar a Herta pro Secreia? Vamos levar a Herta em agosto para o Secrei, sim. A Herta vai estar lá fazendo a gente dar umas 2 gargalhadas também. O Secrei tem um auditório maravilhoso, tem vários espaços de eventos, recebe muitos eventos, concomitantes, inclusive, vários deles. E um dos eventos que a gente vai ter na sequência, então, é uma apresentação, um show da Herta lá dentro. Posso dizer, dia 10 de agosto. 10 de agosto. Querida, São Leopoldo não vai ser a mesma. Antes do Secrei, então nem fala. Já pensou, quando construíram o Secrei, imaginaram que a Herta ia chegar lá? Nunca Acho que não, né? Nunca imaginava. E sabe Acho que quem construiu o Secreio não ia deixar a Herta Não chegar ia lá chegar, também. nem ia subir o barranco. Quem é aquele homem vestido de mulher? É coisa séria isso, né? Tipo, barbaridade. Essa é a evolução. Não, depende, como assim? Esse show vai ser bem legal, vou estar trazendo coisas novas da Herta. Antes de ir para a Alemanha, eu embarco dia 22 de agosto, vou trazer as situações de viajar dentro do avião, de fazer a mala, enfim, as palavras que lá não se fala, que aqui nós inventamos. Então vai ser um show diferente, vão ser só 2 sessões desse show. Vai ser então no dia 10 de agosto, em São Leopoldo, e no dia 6 em Sapiranga, no Centro de Cultura, antes da viagem. Muito bem. Olha só, é uma honra, né? Ô Felipe, entre Uma vários alegria. dos trabalhos que vocês realizam lá, a maior parte deles são para grupos fechados, né? São Sim. encontros de todo mundo realmente, né? Não é nenhum absurdo falar isso dessa forma, né? Não. Realmente vocês recebem visitantes e é um espaço onde a gente encontra muitas línguas presentes sistematicamente. Exatamente. Até a semana que passou, a gente estava com um grupo da Rede La Salle, dos laçalistas, e tinha gente de Moçambique e do Chile. Era um encontro pensando a educação a nível internacional já se abrindo para essas regiões aí. E semana retrasada tinha um grupo do pessoal dos jesuítas que se chama Aujal, que é referente às universidades dos jesuítas a nível da América Latina. Então tinha gente do México, da Argentina, do Uruguai, várias regiões aqui da Europa, da América Latina. Bem bacana. E sistematicamente também encontros dos mais variados de pessoas do Brasil inteiro, né? Sim, dos encontros aí da região, principalmente ali de São Leopoldo e dos ambientes ali, não só momentos religiosos assim, mas de empresas, de indústrias que vêm fazer as suas integrações com as equipes, porque o pátio lá, o ambiente é muito bonito, é um parque, eu chamo aquilo lá um parque, é muito bonito lá. Dá para comer bergamota no pé ainda, lá no meio da cidade. Cada vez que tu vem aqui, a gente faz questão de explicar isso, porque o público vai se renovando. Então, se alguém já olhou a gente falando sobre isso outra vez, abstraia, porque grande parte do público se renova, né? Mas que movimento é esse que vocês estão fazendo, que tu tens capitaneado ao lado do irmão Celso, de abrir o Secrei e de se voltar cada vez mais para construir com a comunidade? Então a gente está cada vez procurando, primeiro assim, porque o Papa Francisco
é um jesuíta, né? E esse Papa Francisco, ele vem com muito do pensamento que os jesuítas estão aí, de abrir fronteiras, de estar no meio do grupo, da cidade, não só ir à igreja, não só vivenciar a espiritualidade dentro da igreja, mas vivenciar uma espiritualidade com o outro, estar com o outro, estar presente nisso aí, humanizar esses processos. E com isso também a gente abre o secreio, o ambiente para esses momentos, que as pessoas também possam ter integração, de estar presente. A gente acolhe várias entidades lá dentro para fazer seus passeios, seus encontros. Tem um exemplo, tem a Pramor, que é uma entidade que ajuda crianças com vulnerabilidade social, né? Então para que eles possam lá brincar, se divertir, subir numa árvore, criar aquilo que eu venho falando aqui, memórias para isso aí. Então a gente tem esse espaço lá que ele tem seus fins de encontros, mas ele também tem seu fim social de construir um mundo melhor através de experiências que estão fazendo lá dentro, do dia a dia. E o bacana é que nós estamos dentro de São Leopoldo, né, dentro da cidade. Então não dá para acreditar que você está comendo uma bergamota que de fato detalhe, são quantos mil pés? 2.000, eu não sei, mais perto de 2.500 frutíferas. Nossa. É muito bacana. E também... E uma laranja de umbigo com gosto de laranja, o que é uma coisa incrível em 2023. Como? Laranja de umbigo com gosto de laranja de umbigo. É muito bom. Porque às vezes a gente está comprando, não sei onde tu compra, se tu busca direto do pé, se tem uma... Ele colhe no apartamento. Não, eu colho lá na aldeia da Herta. Na aldeia. É. Porque como as coisas estão perdendo o sabor, né, Betinho? Sim. Então é impressionante o sabor de cada coisa que é feito ou que é produzido dentro do Eu tinha entendido, quer dizer, da qualidade. O sabor é outro. É que logo né? meio assim, tá laranja, podia ter gosto de melancia. Não, podia ter gosto de nada. E geralmente De água, nada. né? De água. Água. É. Tanto, porque às vezes também ela seca por dentro. E nós temos um viés assim de tentar trabalhar lá, porque são 11 hectares hoje que ainda a gente tem. A gente tem um viés tem o irmão Oscar, um senhor lá que nos ajuda na questão dos pomares e tudo mais. Para cada época do ano a gente tem uma fruta né? para poder servir e pôr à mesa. Isso é inteligência. Nossa. E isso é muito bacana. Então a gente consegue cultivar naquele trechinho ali muitas hortaliças, frutíferas, várias coisas, sobremesa também. Hoje o almoço lá sempre é muito qualificado. É gostoso. Sobretudo do ponto de vista proteico, vitamínico, né? Sim. E saboroso, né? Eu nunca sei... As saladas são saborosas, olha só que coisa incrível. Para mim é uma surpresa isso. São colhidas... Também tem gosto de salada? Porque normalmente salada para mim, né? Um brócolis é um brócolis e uma picanha é uma picanha, né, Betinho? Eu não sei quem lá come brócolis. tudo é muito saboroso. Quem no mundo, né? Quem consegue comer brócolis? Eles fazem até pizza eles com falam brócolis. mal do chuchu. O brócolis ganha do chuchu. É frouxo. O chuchu, pelo menos, a gente cozinha, corta ele no meio e tem o Hetze no meio. Nós brigávamos pelo coraçãozinho. O brócolis nem isso tem. Mete um molho, um creme branco, molho branco ali come no chuchu flor, e tá valendo, melhor. né? Mas o brócolis é gostoso. Tu gosta? Veio um ativista do brócolis agora aqui defender. Mas eu aprendi que a berinjela é o chuchu de luta, é verdade isso? Pode ser. E é tudo feito lá, né, Felipe? É tudo feito. O pãozinho, aliás, sem glúten muitas Exatamente. vezes. Né? A As gente bolachinhas. E é aquele lugar, Betinho, que a gente chega lá a qualquer hora do dia e ele oferece um bolinho pra nós, um cafezinho pra nós. Eu vou todo dia no Secret, inclusive. É? Adoro. Eu tenho que ir lá, então. Quando a gente pode ir lá? Vou lá agora, hoje. Agora. Vamos lá, saímos daqui e pegamos lá. Vão ser bem-vindos mesmo, é muito gostoso. Que nem aquela laranja, Betinho, me ajuda aí. Aquela laranja que é grandona, de compota. Então hoje, a cidra, que eles chamam. Cidra. Hoje a gente fez essa sobremesa e colocamos à mesa para o pessoal comer. Impressionante como vem aquilo que eu falo novamente, vem a memória daquilo que era lá atrás. É isso que a gente fala da tecnologia, né? Ela não vai trazer essa laranja para ti.
Não vai trazer. Então, não vai trazer. E isso que a gente fala, né? Que Tá se perdendo. essas isso, né? coisas, e não precisa se perder, sabe? Isso É não é isso que a contra a gente tem que tecnologia fazer também, entender, entende? Às vezes a gente não quer entender isso. O que custa? Eu sempre digo isso. Isso é uma coisa que eu agora estou morando em apartamento, mas eu morava em casa. E isso eu sempre tive uma horta. Exatamente. E era uma hortinha pequena, pelo menos o alface, o repolho, o tomatinho Temperinho, pequeno, né? tempero verde, então nem se fala, né? Aquilo dava uma... Então, o que custa ter uma horta, né? É o trabalho? Qual é o trabalho? Exato. Né? Mas eu ainda digo assim, o que isso faz memória. Isso. E essa memória é uma herança que a gente deixa para os nossos filhos. Dia e tudo mais. 23 de julho, um domingo, a partir das 11 horas, um dia muito especial lá no Secrei. Almoço em família. Quer ir sozinho? Pode ir sozinho. Quer com a família? Quer ir com os amigos? O importante, né? Os ingressos são vendidos até o dia 20 de julho. O almoço a R$60. Uma mesa farta, maravilhosa. Toda ela com a culinária, alguns pratos da culinária clássica alemã, alguns da culinária colonial alemã. Sempre delicioso estar lá. O vinho da casa é maravilhoso, diga-se de passagem. Mas a sobremesa é maravilhosa, o cafezinho é maravilhoso. Tudo é maravilhoso. Às 11 horas da manhã começa com uma missa, para quem quiser e puder acompanhar ela, quiser estar lá mais cedo. A partir do meio-dia é servido o almoço. E à tarde, até às 17 horas, o Secrei está aberto, o parque, né, do Secrei, o gramado, os jardins. E as pessoas ficam lá, as famílias ficam lá. No passado foi maravilhoso. O pessoal a tarde inteira lá. Tem bolos para vender depois à tarde lá. Tem degustação, tem tem um café bolinho. que vai estar acontecendo Tem lá o à choppzinho tarde, que a gente vai estar servindo, vai ter brincadeira para as crianças, vai ter um parquinho lá para as crianças poderem brincar, se divertir, para deixar os pais um pouco mais livres. Tem banda Baila Baila, não sei se tu sabe, Betinho. Baila Baila vai estar tocando lá. Schmidt vão estar lá? Vão estar lá recebendo também. o Milha pessoal. Schmidt. Vão estar lá tocando com a Vai gente ter uma também. bandinha recebendo o público. Muito boa a bandinha. Vai lá. Então é um bonito. encontro para a família mesmo. Para a família. No auge da semana ali da imigração alemã, vai São no Leopoldo domingo, Fest né? bombando. Domingo. Vai ser um momento muito, muito gostoso. Vai estar junto comigo lá? Eu não. 23 de julho já era para ti. Já está A ocupado, agenda né? Dia tá muito 23 ocupada, de julho eu não vou. Quem vai é a Herta. Aí eu não vou falar com ela se ela pode ir. Vai lhe Daí que representar. ela vai. Disso, Felipe? Eu tinha convidado o Betinho, a Herta vai de metida, então. Daqui a pouco a Herta vai de metida lá. Vamos ver se ela vai conseguir ir. Ô, Felipe, vai ser um lindo momento, né? Vai ser um lindo momento, a gente espera muito vocês que puderem Limitados, estar. né? Sim, Ingressos sim, limitados. é verdade, bom Para lembrar poder isso. atender todo mundo. Para né? poder a gente atender o público, para poder sentir as pessoas presentes ali, a gente poder conviver. E a gente pede que venham assim com esse espírito de integração, de estar junto, de poder sentir, presenciar, trocar experiências com o povo que vai estar lá. Vai ser muito bacana. Das wird ein Großkermesse. E avô. Por que quermesse? Não, porque é uma quermesse, todo mundo junto, festa, festejar, alegria. Tá. A quermesse que a gente conhece hoje vem de Kermesse. De quermesse. É que, na verdade, assim, nós dizer, vivemos a gente já não conhece mais a né? quermesse também, né? Não, é que antigamente, quando se tinha as quermesses, ou Kirmesse, como se chama, né? Se tinha sempre a inauguração de alguma coisa, se comemorava, então, aquela coisa do, construímos uma igreja, construímos um salão, e aquilo, então, marcou e aquela data ficou. Então, a gente sempre arrecada o KERP, né? Por exemplo, o KERP de São Miguel, a igreja de São Miguel, a união das 3 igrejas, luterana, católica e evangélica. Até a gente ser criança, até ser jovem, a gente entendia que era uma quermesse, que era um KERP, que tinha a união dessas igrejas, tinha um motivo para festejar essa quermesse. E todo mundo trabalha voluntariamente em volta daquele dia. Não sei se eu estou certo ou estou errado, mas era mais ou menos isso. Agora não pode botar em questionamento agora. Não, mas é o Tem que que eu dar uma vivi, taxativa ali, é afirmando. o que eu vivi e é o que eu aprendi a viver com os meus pais, né? Olha, nós vamos lá no Piriquide, que vamos lá no Valahai, nós vamos lá, porque lá vai ter Kerpa e vai ter as quermesses da igreja. Ou em Poa. Em Poa, Fiesta do Erval. Ô, Betinho,
Nós estamos chegando ao final do programa de Tá, hoje. posso falar mais uma coisa? Deve, faz todo o comercial. E o que vai acontecer com a Herta aí nos próximos Puxa, 40 não. dias, aí, 35 dias aí? Trabalhar bastante. Fim de semana a gente tem o Café da Colônia no Morro Reuter, bem legal, começa sábado de manhã, Baita vai até evento. domingo, várias atividades, inclusive vai ter uma atividade bem bacana, sábado de manhã e domingo de tarde, que é uma roda de conversa em alemão, né? Deutschsprechen, né, às 10h30 e no domingo às 15 horas. De tarde, no domingo, tem o desfile temático lá dos agricultores, os colonos, né? Vai ter brincadeiras de época, exposição de brinquedos e, é claro, o Café da Colônia. Então, no Morro Reuter está de festa e a Herta vai estar lá no sábado de manhã e no domingo à tarde, lá junto com o pessoal. Temos o Café Colonial em Dois Irmãos, dia 20 de julho, né? Aqui também já é tradicional. Lembrando que o Café Colonial, que a gente conhece lá de Gramado ou aqui da Lomba Grande, ele nasceu em Dois Irmãos. Ele na verdade, a verdadeira história do Café Colonial, ele nasce em Morro Reuter, na BR, que na época era estrada. Tu vai deixar brigar então Não é brigar. a Carla e o Jerry. Não é, mas é real isso. Antigamente tinha ali o Klaus Haus, na época era conhecido ali, hoje onde era rodoviária, então tinha, que eles chamavam a faixa, né? Então ali tinha lá aquele espaço onde foram os primeiros cafés coloniais, onde o pessoal parava. Só que quem deu mais continuidade ao Café Colonial, que pontuou o Café Colonial, foi Dois Irmãos, no Salão Sander, enfim, no Johann, que teve assim vários. Nós tivemos, quem lembra do antigo, o Santa Helena, ali onde hoje é a Volkswagen, ali na esquina da Erval, ali, era um restaurante tradicionalista, né? Por anos e anos, só Café Colonial. Então, na área comercial foi Dois Irmãos. Assim, na iniciação foi Morro Reuter. Que pertencia tudo na época. Tudo era a São Dois Leopoldo. Irmãos, né? Tudo era Mas São não Leopoldo. deixa de ser Dois Irmãos, porque era Morro Reuter, né? E depois, então, dia 31, nós temos o lançamento do documentário na pizzaria Rec em Dois Irmãos. No dia 10 estaremos, então, em São Leopoldo. E no dia 6, em Sabiranga. Muito Felipe, bem. no próximo domingo temos também o Romaria do Padre Róis. Romaria do Padre Róis. Vai começar. Eu até tenho o programa. Posso Por favor. pegar uma colinha Claro. aqui e dar um. Já. Claro que sim, vamos dar esse serviço aqui. Deixa eu achar aqui. No momento que a Bruna Monteiro chega aí pra tirar o Betinho da gente. Tem gravações da Bruna. Ah, e do é? Betinho. Ela vai fazer isso com a gente? Tá. Agradecendo a técnica aí, tá o Gustavo fazendo câmera pra nós hoje, o Vitor lá nas pickups. Então, agora é dia 9, de 7, No último domingo aconteceu a Romaria motorizada. motorizada, né? Agora vai ser a 17ª Romaria do Padre Hells, né? A localização é lá na Praça Tiradentes, lá no centro de São Leopoldo, Pertinho né? da Vale TV. Pertinho da Vale TV, né? Do nosso estúdio de São Leopoldo. E às 9 horas, estão convidando ciclistas, quem gosta de andar de bicicleta também pode estar lá, né? Boa. A praça do ciclista vai estar lá e começa às 9h30 a Romaria e termina lá no Santuário Sagrado Coração de Jesus, onde está o túmulo do Padre Hells, uma missa às 11 horas. Vai estar bacana isso aí. vai Adorei tá- estar contigo. Eu Obrigado também. pela presença. Quem quiser almoço em família, dia 23 de julho, no domingo, né? Ingressos à venda até o dia 20, R$60. Só entrar em contato com o Secrei, tanto nas redes sociais quanto no WhatsApp. Contatar o Felipe lá, pode pedir pela Vale TV também, que a gente também direciona. Obrigado, Felipe. Obrigado, Deu ponto final. obrigado, muito obrigado. Agradeço a vocês aí por terem nos ouvido e partilhado aí essas experiências aí com a gente. Valeu, viu? Obrigado. Herta Klein. Que é? Carlos Alberto Klein, Betinho, sempre uma honra de ter com a gente e a tua parceria de muito valor também para nossa Vale TV. Obrigado pela presença, meu querido. Teu ponto final. Eu que agradeço, sempre é bom estar aqui e poder contribuir. A gente está aqui para contribuir, para dividir, conversar, fazer um bate-papo, então só tenho a agradecer. E acompanhe, né? Acompanhe a gente aí nas redes sociais e na Vale TV, que a gente vai estar trazendo muitas novidades nesse caminho até die 200 Jahre von unserer Immigration. Gell, Philipp? Jawohl. Em alemão a Jawohl. gente chama o Philipp. Richtig? Isso aí, Das richtig. Päckchen, der Philipp und der Rodrigo. Der Stefan Rodrigo.
Agradecendo a Activita, Mercator Feiras e Eventos, JG Serviços, Sebratel e Unifatesse. Agradecendo demais essa bancada maravilhosa nessa terça-feira, mas sobretudo o carinho da tua audiência. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã com Cláudio Alves, a partir das 20 horas, ao vivo com vocês. Até lá.